Tudo bem com vocês, queridos? Na graça e na paz do Senhor, amém? Amém? Pode ser mais forte, amém? Amém para você que está em casa também. Nós estamos muito felizes. Diga, eu estou feliz. Eu estou feliz com o Senhor, amém? O amor de Cristo nos constrange. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios 5,14 que fala: o amor de Cristo me constrange. E aí ele me constrange de tal forma que às vezes eu penso em olhar para trás. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você esta manhã. Há alguns dias, vai fazer um mês quase, eu me mudei ali com o Levi, com o Elan, e um dia sentado lá na nossa sala, muito grande, com os nossos cômodos ali todos, com os nossos móveis, com uma poltrona ali na sala, e eu sentei ali e comecei, Levi, se você quiser continuar aí, pode ficar, por favor, obrigado, eu não me sentir sozinho aqui. E eu comecei a meditar ali, fazer a minha devocional à noite, depois do trabalho, e eu falei, Senhor, fala comigo, e abri a minha Bíblia e comecei a meditar ali, e aí, abri lá em Lucas 9, eu já quero que você abra a sua Bíblia, acesse aí, Lucas 9, 57 ao 62, Lucas 9, 57 a 62, e aí eu tinha feito umas anotações, está até aqui no papel, e aí eu tinha escrito entre aspas assim, esse texto, e aí entre aspas estava assim, olhar para trás, e é o título que eu quero falar com você esta manhã, olhar para trás. Repita comigo, olhar para trás. Só os homens, 1, 2, 3. Cadê os homens da igreja? Estão aqui? Vieram hoje? Estão aí? Amém? Vamos lá, bem forte, homens, 1, 2, 3. Olhar para trás. As irmãs, 1, 2, 3. Só os crentes que vão para o céu encontrar com o Senhor, diga para olhar para trás. 1, 2, 3, vamos lá? Olhar para trás. Por que você está dando tanta ênfase, Davi? É pedagógico para a gente gravar, mas eu quero que você e eu entendamos esta manhã que a gente não pode olhar para trás. E aí eu comecei a pensar na minha vida. Eu tinha recebido uma mensagem do meu sobrinho Mateus, e ele falando assim, tio, conversei com um rapaz aqui que mora na rua da avó, e ele falou, o seu tio fez o concurso em que ano? Ele falou, de 2004, ele falou, então ele veio antes de mim. Sabe quanto que era para ele estar ganhando hoje? Uns 8 mil reais. E aí eu confesso para vocês que naquela hora, me deu uma tristeza tão grande, confesso o meu pecado, e eu falei, Senhor, eu vou embora, vou fazer igual eu falo com os jovens, né, colocar a mochilinha nas costas e vou para a praia vender miçanga, né? Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu abri a Bíblia nesse texto, de Lucas 9, 57 a 62, achou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra que é viva e eficaz e fala ao nosso coração
e penetra, ó Deus, e muda a nossa estrutura, muda, nos transforma. Que assim seja mais uma vez, por favor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto vai falar de Jesus, claro, e eu gosto muito de falar sobre Jesus, principalmente quando Ele vem e me confronta de quem eu sou. Ele me confronta na minha realidade de quem o Davi é, na minha comodidade. E a gente não gosta muito de ser confrontado. Quem gosta de ser confrontado, levanta a mão. Ninguém gosta. Quando a gente leva um ralo, quando a gente é chamado a atenção, eu particularmente não gosto. Porque eu falo, puxa, devia ter feito isso. Mas aí eu estava meditando naquele dia que eu falei para vocês, e o Senhor falou comigo desse texto. Jesus vai falar na parte anterior, sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele vai falar num capítulo anterior ali, no início do capítulo. Então Jesus já vem uma série de ensinamentos para mim e para você. E aí Jesus chega e indo para Jerusalém, no período que ele ia ser morto, todo o processo, Jesus já estava preparando ali o ambiente para isso. E aí ele encontra então essas pessoas que o abordam no caminho para Jerusalém e começam a questioná-lo. Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu preciso fazer tal coisa. Queridos, por muito tempo o Davi fez isso. Por muito tempo o Davi falou, Senhor, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu trabalhar, deixa eu me formar. Me formei, trabalhei numa escola, fiz um concurso no meu estado, e eu sempre falava assim, Senhor, deixa primeiro eu fazer outra coisa, depois a gente conversa. E aí quando meu sobrinho falou, me deu uma sensação de que, eu acho que o Senhor errou, Deus. Olha a petulância que eu e você chegamos às vezes a dizer inconscientemente para Deus, porque quando eu falo para Deus assim, Deus, eu poderia estar melhor do que eu estou. Deus, naquela época passada lá, Deus, eu era melhor, eu era mais feliz, na época que a igreja era assim, era melhor, na época que acontecia tal coisa, era melhor, na época que eu estava em tal lugar, era melhor. Querido, quando a gente diz isso, a gente está querendo dizer para Deus inconscientemente que Deus está errado, que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Olha a minha e a sua petulância de se referir a Deus às vezes dessa forma. E a partir daquele momento eu falei, uau, Deus, o Senhor sabe, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de nós, queridos, em cada detalhe. Cada detalhe que você tem vivido até agora, o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? O Senhor não perdeu o controle de nada. E essas pessoas então abordam Jesus e falam, deixa eu primeiro resolver isso aqui para depois eu te seguir. E quantos de nós paramos e olhamos para trás para uma determinada situação, comparamos, e não aquela nostalgia boa que a gente tem, que a gente acorda às vezes nostálgico, puxa, hoje de manhã mesmo eu acordei, quando o Levi passou as canções para nós, do pessoal do louvor, eu olhei o hino, eu lembrei, me deu uma nostalgia boa, de acordar cedo para IBD, meu pai falando para a gente levantar, se ele estiver ouvindo aí, beijo, pessoal lá de casa, se vai ouvir depois também, um beijo. Aquela nostalgia de ir para IBD cedo, levantar a família toda, aquele movimento, como é gostoso, me lembrei, não é essa nostalgia boa, mas eu estou dizendo daquela coisa ruim, daquele sentimento de olhar para trás e achar que lá é o meu lugar hoje, e não é.
A palavra do Senhor diz assim: corramos e prossigamos para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Não vai falar olhe olhando para trás. Olhar para trás só no retrovisor, querido. E nessa manhã eu queria pensar com vocês sobre duas pessoas que olharam para trás. Duas situações que as pessoas olharam para trás e a tragédia que virou. Quando nós olhamos para trás. Esse texto vai falar dessas pessoas e Jesus então aborda elas e fala: olha, não olhe para trás. No capítulo 9, que eu disse para vocês ali, vai falar de cada um levar a sua cruz, e Jesus fala: quem quiser, do verbo querer, é uma condição, negue-se a si mesmo. Existe uma opção, se você quiser, Ele me dá o livre-arbítrio de escolher, se você quiser. Se você quiser, Davi. Mas, Davi, se você quer, Antônio, se você quer, Maria, você não pode olhar para trás. Se você está dizendo para mim: Senhor, eu quero, não dá para você e eu olharmos para trás. Não dá para a gente simplesmente pegar o Betis, quem já jogou Betis aqui sabe, pegar, entregar o taco e ir para a bolinha, não dá. Com Jesus não funciona assim. A Bíblia vai falar assim: no mundo você vai passar por coisas boas somente. Assim que diz a Bíblia? O que a Bíblia vai falar? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai ter problema, no mundo as pessoas vão te caluniar, no mundo as pessoas vão te perseguir, no mundo você vai acordar cansado, no mundo você vai acordar triste, desanimado, mas tem de bom ânimo. Não olhe para trás, não retroceda, avante, prossiga para o alvo, para aquele que te chamou para uma obra maior do que você e eu, amém? E eu quero pensar então com você, essas duas pessoas que infelizmente olharam para trás. Abra sua Bíblia lá em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 14. Números 14. De 1 a 4. Amém? Achou aí? Você que está em casa, achou aí? Escreva aí no chat: amém, achei. Diz assim a palavra do Senhor: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor então voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: um capitão, e levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Querido, vai contar a história do povo de Israel, que a gente tanto conhece. Um povo escolhido, separado por Deus para uma obra maior do que todos eles. E o que aconteceu com eles? Olharam para trás. Olharam para trás. O Senhor livrou eles de tantas coisas, ficaram presos no Egito por muitos e muitos anos.
comiam, igual diz aquele ditado, literalmente o pão que o diabo amassou ali, sofriam. E o Senhor então teve misericórdia daquele povo, tirou aquele povo, passaram pelo Mar Vermelho, chegaram no lugar, numa terra que o Senhor estava preparando ainda. Aqui eles não tinham ainda, já tinham mandado os espias para poder avistar a terra. Eles estavam nesse processo de ir para a terra prometida, mas eles olharam para trás. O Senhor já tinha dado para eles o maná, o Senhor já tinha dado a codornize, o pão do cada dia, a água brotou da rocha para alimentar aquele povo, e mesmo assim aquele povo olhou para trás. Reclamaram: na época do Egito, lá sim era bom, lá sim era melhor. Olha, Moisés trouxe a gente nesse lugar aqui, agora a gente não sabe para onde que a gente vai. Moisés e o Deus de Moisés erraram, olharam para trás. E quantas vezes eu e você olhamos para trás? O Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo mal. Essa semana a gente passou um apuro lá em casa, porque o menino que trabalha comigo ficou com Covid, e aí eu falei: meu Deus, estou com Covid. Aí o psicológico a gente já começa a tossir, dor a cabeça. A gente já tosse, a gente já espirra, a gente já está com Covid, a gente não toca no próximo, a gente já fica com medo. E graças a Deus aí fizemos um teste, não deu. Aí até o pastor falou: fica atento aí, porque vai que está repreendido. E o Senhor nos livra todos os dias, cuida de mim, de você, nos detalhes. E mesmo assim, a gente dá uma de povo de Israel às vezes. A gente fala, a gente olha para trás: ai Senhor, naquela época. Cuidado quando você e eu olhamos para trás, porque sabe o que vai acontecer? Continua aí com a sua Bíblia aberta, no versículo 26, o que vai acontecer com essa galera aí. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. E aí ele vai falando, e olha o que acontece por quanto da murmuração deles, por quanto de olhar para trás. No versículo 34, vai falar assim: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra. Os espias tinham saído para espiar a terra prometida, foram 40 dias, Josué e Caleb. Cada dia representa um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Então, para cada dia de reclamação e de murmuração e de falar que eu vou olhar para trás, o Senhor disse que eles seria um dia para cada um ano. Ou seja, 40 anos por conta da murmuração. Misericórdia. Porque aquele povo decidiu olhar para trás. Os dias que os espias levaram foi o tempo que o Senhor falou: por conta da murmuração de vocês, não está bom para vocês? Eu tirei vocês da terra do Egito, eu dei o maná para vocês, eu dei água da rocha, eu dei a carne para vocês todos os dias, eu livrei vocês desse sofrimento, e não está bom para vocês? Então, por conta disso, esses 40 dias se tornarão em 40 anos de deserto para vocês, por conta de olhar para trás, de murmurar. Quem murmura não entra na terra prometida, grave isso. Troque a murmuração por um agradecimento. Eu tenho feito essa experiência essa semana. Quando eu pensei em murmurar, começou a chover, e eu sem guarda-chuva, eu falei: glória a Deus pela chuva,
Glória a Deus porque eu tenho um lugar para eu morar, um casaco para eu colocar, uma touca. Glória a Deus. Troca a experiência da murmuração pelo agradecimento. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Não murmure, não olhe para trás. Agradeça a Deus. Essa é a primeira situação. A segunda é a que eu fico assim, eu falo, meu Deus, coitada. A mulher de Ló. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Já estamos indo para os finalmente. Gênesis 18. Conta a história que Deus vai destruir, no caso, Sodoma e Gomorra. Deus fala em destruir, e aí chama Ló e a sua família e fala, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então pega a sua família e sai desse lugar, e vai para um outro lugar. E aí, no capítulo 19, no versículo 17, Gênesis 19, 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares em lugar nenhum, escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus falando com Ló: não olhe para trás, vá e não olhe para trás, pega sua família, sua esposa, suas filhas e vá. E olha o que aconteceu, por não ouvir a voz de Deus, por olhar para trás. No versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olhou para trás. Deus falou com ela, Deus falou com seu esposo, mas eles não ouviram a voz de Deus. Eles olharam para trás. E agora eu vou tentar resumir para você, por conta disso tudo que aconteceu. A mulher então virou uma estátua. Ló e suas filhas então fogem, porque Sodoma e Gomorra eles olharam para trás, a Bíblia vai dizer, e eles só viam pó da destruição da cidade. E aí eles se escondem numa caverna. E o texto de Gênesis vai falar que as duas filhas olharam para uma para a outra e falaram assim: ó, agora nossa mãe morreu e o nosso pai não tem herdeiro, o homem. Vamos nos deitar com o nosso pai e vamos dar um herdeiro para ele. Olha, para você entender o peso de olhar para trás. Olha a consequência disso na vida das pessoas, na minha e na sua vida. Essas filhas então dão de beber ao pai, dormem com seu pai, primeiro a mais velha, depois a mais nova, dormem com o pai, engravidam desse pai, e da geração da mais velha, da geração dos Moabitas. A geração na Bíblia é responsável por uma das maiores carnalidades, sedução na Bíblia. Porque olharam para trás. A outra filha mais nova da geração de Ben-Ami, os filhos de Amon, os amonitas. Esse povo perseguiu o povo de Deus. Sabe a história lá de Sambalate? Já ouviram lá de Neemias, da construção dos... Sambalate era um amonita. Olha o peso que há quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós olhamos para trás. Olha a consequência que essas duas situações que eu disse para vocês. O povo de Israel, por olhar para trás, por preferir o Egito, por murmurar, ficaram mais 40 anos padecendo. A mulher de Ló olhou para trás, foi transformada em estátua de sal. Por consequência disso, as suas filhas dormiram com seu pai, deram origem a duas gerações de povos que deram problemas na Bíblia.
dos moabitas e dos amonitas. Presta atenção. Quando eu e você olhamos para trás, nós caímos na murmuração. Nós deixamos a presença de Deus por um momento para dar vazão à murmuração. Nesta manhã eu queria pensar com você, te desafiar a entender que nós não podemos olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não dá para retroceder. Mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja passando por uma grande dificuldade, mesmo que você tenha vontade de chutar o balde, como diz a expressão, mesmo no momento de dor, não retroceda, não olhe para trás, olhe para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. O Senhor já descreveu a sua e a minha vida. Não há tempo para nós ficarmos perdendo tempo com coisas mínimas, com ressentimentos, com frustrações, com mágoas, com problemas. Não há tempo para olhar para trás. Nós precisamos entender que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Estamos aqui nesse mundo de passagem. Essa leve, momentânea dor não se compara com a glória que há de ser revelada a nós. Está cansado? Está triste? Pare, descanse, mas continue. Está difícil a luta, a peleja? Descanse, mas não pare de caminhar. Chore, fale com Deus. Senhor, está difícil hoje, renova a minha força. A palavra do Senhor diz que Ele dá força ao cansado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu queria convidar você nessa manhã. Está cansado? Está pesado? Não olhe para trás, olhe para Jesus. Eu queria convidar o pessoal do louvor. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa manhã. E eu tenho certeza que, assim como Deus tem falado ao meu coração, Deus tem falado ao seu também essa manhã. De momentos que nós pensamos em largar tudo, de questionar até às vezes a nossa fé. Escute, nesta manhã o Senhor renova a minha e a sua força, nos dá um ânimo, a coragem. Olhe para Jesus, olhe para a cruz de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez por você e por mim. Eu e você merecíamos a morte, mas Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos perdoar. Feche os teus olhos, comece a orar, a falar com o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar, aonde você está. Se coloque em pé, por favor. Enquanto nós estivermos cantando essa música, se você quiser sair do seu lugar e vir até aqui à frente, respeitando a distância, fique à vontade. Não é porque eu estou falando, mas eu já estou aqui na frente. Você sai do seu lugar declarando: Senhor, eu não consigo, eu não tenho força, eu tenho vontade de olhar para trás, mas Senhor, toma a minha mão. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, dele vem a minha força. Enquanto nós estivermos cantando, dê esse passo de fé, saia do seu lugar e fala: Senhor, eu não vou retroceder, eu não vou retroceder, eu vou caminhar,
mesmo que esteja doendo, mesmo que às vezes eu queira parar, eu vou continuar, porque o Senhor é comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Declara ao Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, se eu souber participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Sai do seu lugar nesta manhã, não olhe para trás, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Declare: mereci da vida, graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz você é livre, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor, impressionante é o seu amor. Aleluia, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, querido. Meu coração se alegra porque eu entendo que Jesus é o dono da minha vida, é o dono da sua vida. Não retroceda, querido. Não olhe para trás, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Quando tiver difícil, lembre-se disso. Olhe para Jesus. Ele tem cuidado de mim, de você. Amém? Nós vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tão grandiosa. Obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus, por me amar, por nos amar, ó Deus. O que nós merecíamos era a morte, mas o Senhor nos deu a vida eterna por Cristo Jesus. Não nos deixe como igreja olhar para trás, ó Pai. Não nos deixe retroceder. Que nós possamos avançar todos os dias, correr e prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém. Estamos de passagem, ó Deus, aqui nesta terra. Nós não somos esse lugar. Nós somos dos céus. E lá no céu não vai ter tristeza nem dor. Então, Senhor, essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Que Deus abençoe. Podem se sentar, queridos.